Muito boa noite a todos, que a paz de Deus, ela se faça presente na sua mente, no seu coração. Nós estamos iniciando nossa segunda aula do livro do Apocalipse. Tivemos um introito do Apocalipse a semana passada, uma introdução ao livro, e hoje juntos vamos conhecer, eu e vocês, a primeira carta do primeiro período do cristianismo no livro do Apocalipse. Muito obrigado pela presença de todos, que Deus continue cuidando de cada um de vocês de maneira muito especial mesmo. Nós vamos iniciar com uma oração, e eu vou pedir aqui para a Cléo, minha esposa, que ela então faça essa oração. Porém, antes eu gostaria de saber se você está me ouvindo bem. Se você está me ouvindo bem, dá um joinha aí. Amém. Louvado seja Deus. Que bom que todos estão nos ouvindo. Muito bem. Então, eu vou pedir aqui para que minha esposa Cléo, ela cumprimente vocês e, na sequência, faça a oração de abertura de nossa aula hoje sobre o livro do Apocalipse. Boa noite a todos, muito bom revê-los. Saudades de vocês, irmã Cícera, Azevedo, saudades de vocês. Moreira, vamos fechar os nossos olhos e vamos falar com Deus neste momento. Senhor nosso Deus, nosso Pai que habita nas alturas dos céus, nós te louvamos porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para todo sempre. O nosso muito obrigado ao Senhor, porque o Senhor está nos dando o privilégio de mais uma vez estar reunidos, mesmo à distância, mas estamos reunidos para abrirmos a Tua palavra e ouvir a Tua voz. Se faça presente no nosso coração neste momento, para que assim possamos compreender o estudo dessa noite. Toma os nossos queridos irmãos e amigos em Tuas mãos, toma os sonhos e os desejos do coração de cada um deles em Tuas mãos. Que o Senhor os ajude, cada um dos nossos irmãos, a alcançar os seus sonhos e seus objetivos, conforme seja a tua santa e bendita vontade para a vida de cada um de nós. Dai-nos a tua graça e teu poder neste momento, em nome e por amor de Jesus, que vive e reina para todos sempre. Amém, Senhor. Amém. Muito bem. Nós vamos, então, a partir desse momento, transmitir a você o conhecimento sobre o livro do Apocalipse, especialmente hoje, a primeira carta do livro do Apocalipse, endereçada às 7 igrejas, as quais representam os 7 períodos da história do cristianismo. Portanto, logo estaremos juntos conhecendo a nossa história, a história do cristianismo, através das 7 cartas do livro do Apocalipse. E especialmente hoje, vamos falar a respeito da primeira carta. Para tanto, eu quero pedir a você que está aí com a sua Bíblia, quem sabe o seu iPad, o seu smartphone, para que você abra, então, aí a Bíblia no livro do Apocalipse, no capítulo 2, onde ali, juntos, vamos ler o versículo 1 até o versículo 7. A minha esposa Cléo, ela estará, então, fazendo a leitura do livro do Apocalipse, capítulo 2, versículos 1 até o 7. E, na sequência, estaremos explicando a você o que representa a igreja de Éfeso e também estaremos detalhando para você, de uma maneira histórica, a representatividade do primeiro período da história do cristianismo, ok? Escreve ao anjo da igreja de Éfeso. Isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Conheço as tuas obras, e o teu trabalho, e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus. E puseste à prova os que dizem ser apóstolos, e o não são. E tu os achaste mentirosos. E sofreste, e tens paciência,
e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras quando não. Brevemente a ti virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal. Se não te arrependeres, tens, porém, isto, que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Amém? Amém. Muito bem. Aí está, então, a leitura da primeira carta do primeiro período do cristianismo, a saber, a carta de Éfeso, carta à igreja de Éfeso. Juntos vamos estar desvendando as mensagens de Deus para cada uma dessas igrejas, as quais representam os 7 períodos da história do cristianismo. Eu gostaria que você desse um joinha aí se você está recebendo aí a tela compartilhada. Ok, muito bem. Se você está recebendo a tela compartilhada, você então estará acompanhando comigo a partir desse momento as explicações sobre a segunda carta do livro do Apocalipse. Eu quero falar com você sobre as 7 igrejas. Especialmente hoje, vamos falar sobre a igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso representa o primeiro período do cristianismo na face da terra. E o primeiro período do cristianismo, ele aconteceu a partir do ano 31 e findou-se no ano 100. Durante esse período, houve 10 governadores, ou melhor, 10 imperadores, onde o último foi Nerva e o penúltimo foi Domiciano, o qual prendeu o apóstolo João na ilha de Patmos, onde ali ele, então, para a honra e glória de Deus, recebeu a revelação do livro do Apocalipse. Agora, na sequência, nós temos o segundo período da história do cristianismo, que vai do ano 100 até o ano 313. E perceba, meu amigo e minha amiga, que o segundo período da história do cristianismo foi um período muito sangrento. Próxima semana estaremos falando sobre ele e sobre os acontecimentos que nortearam esse período, que vai do ano 100 ao ano 313, onde a pior fase desse período foi compreendida entre os anos 303 a 313, os quais o Apocalipse fala de momentos difíceis na história do cristianismo, ok? Na sequência, nós temos a carta de Pérgamo. Pérgamo talvez lembre a você de alguma coisa. Sim, lembra dos pergaminhos. Material é esse que foi escrito a Bíblia. Então, esse material era produzido na cidade de Pérgamo, tá? Mas a cidade de Pérgamo também tem uma mensagem especial que tem que ver com o terceiro período do cristianismo, o terceiro período da sua e da minha história. Na sequência, nós temos ali a carta de Tiatira, que é o quarto período do cristianismo. Começou no ano 538 depois de Jesus e terminou no ano 1517, depois do Senhor Jesus Cristo. Temos ainda a igreja de Sardes, cujo início desse período é de 1517 a 1798, e foi nessa data que o pontífice foi, então, preso. E mais para frente você vai entender com pormenores do que estamos tratando e do que estou falando aqui, ok? Depois nós temos a penúltima carta, a saber, a carta de Filadélfia, que começou no ano de 1798
e findou no ano de 1844. E, por fim, a carta de Laodiceia, que teve o seu início no ano de 1844 e terminará com o retorno do Senhor Jesus Cristo. Logo, Laodiceia é o último período da história do cristianismo. Meu amigo, você que está com o seu microfone ligado, eu gostaria de pedir a gentileza para você que nesse primeiro momento, que é o momento da explanação do estudo, você mantivesse o seu microfone, então, desligado, para que assim você possa, juntamente comigo e com os nossos amigos, compreender melhor o estudo que estaremos fazendo hoje, ok? Então, eu percebo que temos alguém com o microfone ligado aí. Se você puder desligar, eu ficarei imensamente agradecido e assim estaremos dando sequência agora à compreensão da segunda carta do livro do Apocalipse, tá bom? Mas para que você possa entender melhor, eu quero dizer a você que hoje nós vamos tratar apenas da primeira carta, onde vamos entender e compreender o que aconteceu no primeiro período do cristianismo. O primeiro período do cristianismo, ele começou então no ano 31 e ele findou no ano 100, ok? No ano 100 findou-se então o primeiro período da história do cristianismo. Olha que interessante, as 7 igrejas. O profeta João, ele tinha 85 anos quando o mesmo foi abandonado, ou seja, preso na ilha de Patmos pelo imperador, conforme já mencionei, o imperador romano Domiciano. Domiciano, ele era, por sua vez, o irmão mais velho de Tito. Domiciano chegou a considerar-se como divino, e esse homem, um simples mortal, exigia a adoração como se ele fosse um deus. Domiciano era o irmão mais velho de Tito. Quem era Tito? Tito era aquele que invadiu Jerusalém por volta do ano 70, exterminando com muita gente, aniquilando muita gente, destruindo muitas famílias e levando milhares de pessoas à morte. E esse imperador romano chamado Domiciano, ele era assim uma pessoa muito ruim, tremendamente ruim, ao passo que o mesmo mandou executar o seu próprio primo, o qual era o cônsul cristão chamado Clemente, porque o seu primo atrapalhava os objetivos e as ideias malucas desse imperador romano que exigia adoração a si mesmo. São coisas que aconteceram no primeiro período da história do cristianismo. E João, ele diz assim: achei-me em espírito, ou seja, em visão, no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim grande voz, como de trombeta, dizendo: o que vês, escreve em livro e manda 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Então, João recebeu a visão, João, em visão, recebeu a revelação dos 7 períodos do cristianismo, ok? E esses 7 períodos, eles estão acontecendo, o último, exatamente agora. Nós, eu e você, estamos vivendo o último momento, o último período da história do cristianismo. É nesse período, meu amigo e minha amiga, que o Senhor Jesus Cristo volta. Portanto, prepare-se, ele volta agora, no último período da história do cristianismo, o qual iniciou-se no ano 1844 e vai findar-se com a volta do Senhor Jesus Cristo. E diante de tantas coisas que estão acontecendo em torno de cada um de nós, eu não poderia deixar de chamar a sua atenção para isso e para o seu preparo e para o meu preparo, porque agora, queridos, o Senhor Jesus Cristo está muito, mas muito realmente perto de voltar. É isso, Cleo? Sim, com certeza. É o que a Bíblia nos diz, né? É isso mesmo, é o que a Bíblia nos diz. E
O Apocalipse capítulo 1 e versículo 20 diz assim: quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita e aos 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Então, são igrejas que foram escolhidas por Deus para representar os 7 períodos da história do cristianismo. Por que essas igrejas foram escolhidas representando cidades e não outras cidades? Porque na época havia muitas outras cidades, tais como Mileto e entre outras. E por que justamente essas 7 cidades que representavam 7 igrejas que, por sua vez, representaram 7 períodos da história, representam 7 períodos da história do cristianismo? Porque Deus percebeu que essas igrejas, elas continham os característicos de Deus, os característicos da história do cristianismo, ok? Por essa razão, são só 7 igrejas, ok? Agora, as igrejas da Ásia, elas representam os 7 períodos da história do cristianismo. Quais são elas? Já mencionei aqui: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e, por fim, Laodiceia, que é o último período que eu e você estamos vivendo. Perceba que João, ele recebeu ordem de escrever as suas visões e enviar para quem? Para 7 igrejas. Havia mais de 7 igrejas, conforme eu mencionei aqui, como, por exemplo, Colossos, Miletos e muitas outras. Mas Deus, em sua onisciência, é claro, ele escolheu estas 7, pois suas características e estado espiritual representariam 7 períodos pelos quais seu povo passaria, ok? Desde a primeira até a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. Desde a primeira até a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. Olha que interessante, o nome de cada cidade indica sua característica e religiosidade. E a cada igreja, Jesus faz um elogio, uma reprovação, um conselho e uma promessa. Perceba que em cada período da história do cristianismo, Deus estava ali presente, Jesus Cristo estava ali presente, orientando o povo. Quando havia necessidade de elogiar, o povo era elogiado, os dirigentes da igreja eram elogiados, mas quando se fazia necessário puxar a orelha, também havia um momento de reprovação. Deus também estava todo o tempo ali aconselhando a sua igreja, através dos líderes da sua igreja. E, por fim, Deus sempre deixava uma promessa para cada uma dessas igrejas. Então, a cada período da história do cristianismo havia um elogio, uma reprovação, um conselho e uma promessa. E nós juntos vamos conhecer qual fora o elogio à igreja de Éfeso, qual fora a reprovação à igreja de Éfeso, qual o conselho à igreja de Éfeso e promessa para essa igreja de Éfeso, que representa o primeiro período do cristianismo. Ok? É interessante informar você que, nesse primeiro período da história do cristianismo, há registros de aproximadamente 10 imperadores. 10 foram os imperadores e a aparição dos mesmos durante esse primeiro período, que data do ano 31 ao ano 100, período esse que nós também chamamos de período apostólico, tá? Por que período apostólico? Porque foi nesse período que a igreja inflamou de tal maneira, que a igreja inchou de tal maneira, que a igreja cresceu muito. Embora os missionários daquela época, bem como os apóstolos, estavam sendo e foram perseguidos, eles não esmoreceram. Eles pregaram a palavra do cristianismo de uma maneira muito fervorosa, e a igreja cresceu e cresceu muito. O que nós aprendemos com isso, nós que somos líderes de igreja, nós que somos membros de igreja, nós que ocupamos um cargo, quem sabe, na nossa igreja, nós aprendemos que mesmo em face e diante de circunstâncias e percalços da vida, não devemos esmorecer. Precisamos dar continuidade à obra que finaliza com o retorno do Senhor Jesus Cristo. Então, meu irmão e minha irmã, meu amigo e minha amiga, essa mensagem é para o seu e também para o meu coração, para o seu reavivamento, para o meu reavivamento.
Não seja tão somente um membro na sua igreja, seja um membro atuante e fervoroso, assim como foram os apóstolos do primeiro período, que data do ano 31 até o ano 100. Éfeso representa o primeiro período do cristianismo na Terra. Um cristianismo puro, fervoroso e cheio de amor, correspondente, é claro, à época dos apóstolos. Eles não mediam esforços para pregar a palavra de Deus. Podia estar chovendo, podia estar fazendo frio, podia estar fazendo sol. Eles não mediam esforços para alcançar novos corações, para penetrar em novos corações a palavra que muda, que transforma e que salva. Olha que interessante, foi nesse período da história do cristianismo que a igreja cristã cresceu em cerca de 6 milhões. Foi um crescimento grandioso, espantoso e fervoroso. Por quê? Porque o primeiro período começou no ano 31 e o primeiro período findou no ano 100. Portanto, em 69 anos, a igreja cresceu por volta de 6 milhões em apenas 69 anos. Por que eu estou dizendo isso para você, meu amigo e minha amiga? Porque eu vou mencionar para você uma igreja que nos seus primeiros 100 anos, conquistou 3 milhões de membros. E qual é essa igreja que em 100 anos conquistou 3 milhões de membros? Igreja Adventista do Sétimo Dia, tá? Foi a igreja que, com 100 anos, já tinha por volta de 3 milhões de cristãos, ok? É claro que hoje os adventistas do sétimo dia, eles já passaram da casa de 20 milhões de adventistas. Portanto, nós entendemos que estamos pregando a palavra da forma que o primeiro período da história do cristianismo indica que teríamos que fazer hoje. Mas, mesmo assim, nós ainda estamos lentos. Nós estamos lentos, porque eles, em 69 anos, cresceram 6 milhões. Nós, em 100 anos, obtivemos o nosso primeiro, perdão, não foi 3 milhões, o nosso primeiro 1 milhão de membros, ok? Portanto, nós precisamos acordar, nós precisamos nos reavivar e pregar mais a palavra para que muitas pessoas possam ser salvas e possam estar na igreja juntamente comigo e também com você. Quero falar um pouco a respeito da cidade de Éfeso. Cada cidade tem um característico. O característico da cidade de Éfeso é desejável. Era uma igreja desejável. Essa igreja localizada e fundada ali em Éfeso era uma igreja zelosa, era uma igreja leal, era uma igreja que trabalhava e que reprovava as coisas erradas. Não passava a mão pela cabeça de absolutamente ninguém, mas reprovavam veementemente as coisas erradas, tá? E a cidade de Éfeso, ela foi fundada por volta do ano 1100 a.C. Essa cidade possuía um dos mais lindos e eficientes portos da Ásia Ocidental. Quem era o pastor dessa cidade? O pastor dessa cidade, dessa igreja chamada Éfeso, que representa o primeiro período da história do cristianismo, era Timóteo. Lembra do menino Timóteo, que foi preparado e que foi discípulo de Paulo? Portanto, Timóteo era o pastor dessa igreja naquela época. E há uma mensagem para a igreja de Éfeso. E qual é a mensagem para a igreja de Éfeso? Há um elogio para essa igreja. O elogio é o seguinte: pelo seu zelo, trabalho, lealdade às doutrinas e porque reprovam as obras dos nicolaítas. Então, Deus, ele elogiou essa igreja. Eu quero pedir a você que está com o seu microfone ligado, que, por gentileza, nesse momento, desligue o seu microfone para que você possa compreender melhor o conteúdo do nosso estudo. Ok?
Muito bem. Muito obrigado a você que estava com o microfone ligado. Logo, eu estarei abrindo a oportunidade para você aqui estar colocando as suas considerações a respeito do estudo. Por enquanto, atente aí às informações sobre o primeiro período da história do cristianismo. Então, há um elogio? Por que há um elogio para esse período? Porque era um povo trabalhador, a igreja cresceu 6 milhões em 69 anos. E era um povo zeloso, eles cuidavam da igreja com zelo, com esmero, zelo. Eles eram, por demais, leais às doutrinas do cristianismo. Tá? E o que mais? Eles reprovavam as obras dos nicolaítas. Amigos, quem eram os nicolaítas? Era um povo que se dizia cristão, mas que era a favor das práticas irregulares do sexo, bem como a favor do adultério. Eles consideravam que isso não tinha consequência alguma para a salvação, que os atos da carne não afetavam a pureza da alma e, por isso, não tinham consequência alguma para a salvação. De modo que esse povo, chamado Nicolaítas, eles acreditavam que podiam ter várias mulheres, as mulheres dessa seita acreditavam que podiam ter vários homens, era uma bagunça. E se diziam cristãos. Mas, na época do pastor Timóteo, ele instruiu a sua igreja sobre isso. E a igreja, então, reprovava os atos dos nicolaítas, entendeu? Reprovavam veementemente, taxativamente, não aceitando aquilo dentro da igreja, ok? E eu penso que a nossa igreja, nos dias de hoje, também deve ser uma igreja de disciplina eclesiástica e doutrinária. Precisamos transmitir a doutrina de Cristo ao nosso povo, para que assim tenhamos uma igreja militante, atuante, fervorosa, que se prepara para brevemente estar com Jesus nas mansões celestiais. Há algo a acrescentar, Cléo, até aqui? Não. Não? Muito bem. Bom, Éfeso também tinha ali o templo de Diana, ou também podemos chamá-la de deusa Artemis, certo? Deusa Artemis. E esse templo foi originalmente construído no ano 480 a.C. e destruído pelo fogo na noite do nascimento de Alexandre o Grande, um dos imperadores também, no ano 356 antes de Cristo. Portanto, essa cidade é uma cidade que data de antes do Senhor Jesus Cristo. Tinha uma história essa cidade. Por essa razão, Deus escolhe essa cidade para representar também o primeiro período do cristianismo, um período desejável, um período de atuação marcante dos missionários da época, dos homens de Deus na época. Ei, havia perseguição nesse tempo? Sim, meus amados. Havia sim, havia muita perseguição nesse tempo, ok? E por quê? Porque o povo do caminho, a saber, os cristãos, eles não eram desejáveis. Embora o primeiro período nomina eles como desejáveis, eles eram indesejáveis para aqueles que se opunham à mensagem do cristianismo. Porque aqueles que se opunham, eles consideravam que o Cristo era um impostor, logo seus seguidores também eram impostores, ok? Mas aqui na carta de Éfeso, nós encontramos no primeiro período da história do cristianismo também uma reprovação para esse povo. Por quê? Porque ao longo da caminhada deles, o que aconteceu? Eles abandonaram o primeiro amor. Eles abandonaram, amigo, amiga, o primeiro amor. O que é abandonar o primeiro amor? Lembra aquele tênis que você comprou, aquele tênis caríssimo, e que você usou ele no primeiro dia com muito cuidado para que ele não sujasse, e que você tomava conta dele,
e que você brilhava ele, você engraxava ele, você lavava ele, você usava com todo o cuidado, não pisando na lama, não deixando que o mesmo se empoeirasse. Era o primeiro amor que você tinha por aquele tênis. Mas com o passar do tempo, você foi relaxando e o tênis foi amarelando, foi tomando formas sujas, até que você abandonou ele de canto, entendeu? Portanto, aqui, o abandono do primeiro amor, ele tem que haver com as primeiras práticas do cristianismo, quando a igreja era fervorosa, muito fervorosa, e praticava a doutrina do cristianismo, e pregava a doutrina do cristianismo. Então, aqui a reprovação para esse povo é que eles abandonaram o primeiro amor. O mistério da iniquidade que fala o apóstolo Paulo. E foi nesse momento, então, de fragilidade da igreja, do primeiro período do cristianismo, nesse primeiro momento de fraqueza do cristianismo, que os lobos vorazes começaram a entrar na igreja. Entenda, meu amado, quem são os lobos vorazes. E os lobos vorazes, ao buscar penetrar na igreja, eles mudaram o curso das coisas e introduziram várias heresias, ok? E quanto a esse ponto, você vai conhecer com pormenores um pouco mais para frente, a partir da terceira carta, a partir do terceiro e segundo momento da história do cristianismo, ok? Mas também há um conselho para essa igreja. Qual o conselho que o Senhor Jesus Cristo ele deixa a essa igreja? Ele diz assim: lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta às práticas das primeiras obras. Aqui o Senhor Jesus Cristo está abrindo os olhos da igreja de Éfeso, também está abrindo os olhos da igreja nos dias de hoje, ok? Lembra-te de onde caíste, lembra como você era fervoroso, lembra que você pregava, lembra que você era um homem de comunhão, uma mulher de comunhão, lembra que você cuidava da casa do Senhor, lembra que você evangelizava, lembra que você era um missionário, e então arrepende-te, arrepende-te, e volte à prática das primeiras obras. Aqui o Senhor Jesus Cristo, naquele período, estava convidando o povo para retornar à primeira prática, aquela prática de fervor, de primeiro amor, onde eles faziam tudo com muita comunhão. É isso que o primeiro período indica que eles fizeram, e é isso que o primeiro período da história do cristianismo também indica que façamos, embora venhamos estar hoje vivenciando os últimos momentos da história da humanidade, nos característicos do último período da história do cristianismo, que é o período laodiceano. Nós estamos vivendo os últimos momentos do período laodiceano, meu irmão, minha irmã, meu amigo e minha amiga. É momento de nos prepararmos, de pararmos e pensar, precisamos refletir. Ei, o que eu estou fazendo? Eu estou vivendo de acordo com a palavra de Deus? Eu estou praticando a doutrina cristã? Como está a minha vida? É momento de reflexão, meu irmão e minha irmã, porque o Senhor Jesus Cristo ele está às portas. Ainda há tempo de nos consertarmos como pessoa, como irmãos, que nos preparamos para em breve estar com Ele nas mansões celestiais. Então, essa mensagem é para o seu coração, é para o meu coração. Também para essa igreja, o Senhor Jesus Cristo ele deixa uma promessa: ao vencedor dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso. Perceba, há uma promessa para essa igreja. Há uma promessa também para o nosso período.
João, capítulo 14, do 1 ao 3. O Senhor Jesus Cristo promete voltar, e ele voltará para conduzir eu e você às mansões celestiais. Se prepare, meu amigo. Se prepare, minha amiga. Olha a promessa do Senhor Jesus para o primeiro período do cristianismo. Ao vencedor dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Você é o vencedor, eu sou o vencedor, nós somos mais que vencedores. Por isso, meu amigo e minha amiga, está na hora de arrumar a casa do teu coração, está na hora de voltar à prática do primeiro amor, está na hora de rever os seus conceitos, está na hora de praticar mais a leitura da Bíblia, de cultuar mais, de ter mais comunhão com Deus. O tempo se aproxima e o retorno do Senhor Jesus Cristo vem com o final do tempo. Nós estamos vivendo os últimos momentos da história da humanidade, o tempo do fim, mas em breve entraremos no processo do final dos tempos, onde acontecerão várias coisas, e você vai ficar sabendo aqui através do Apocalipse quais são essas coisas que vão acontecer. E nós precisamos estar preparados para resistirmos fielmente e não cairmos nas ciladas do inimigo. Olha só, as igrejas aqui, elas mostram que Deus está cuidando da história do mundo. O primeiro período mostra para você e mostra também para a minha pessoa que Deus está cuidando da história do mundo. Nós já estamos no tempo do fim. Portanto, logo já está se aproximando o fim dos tempos, onde Jesus volta. E ele volta para conduzir aqueles que estão preparados. E eu quero crer que aqueles que estão preparados somos e serão eu e também você. Ok? E você, Cléo, tem alguma consideração a respeito da primeira carta, do primeiro período do cristianismo? Quais são suas impressões e considerações sobre o primeiro período do cristianismo, que vai do ano 31 ao ano 100? E o que isso tem a ver com você? Como que isso mexe com você como pessoa, como ser humano, como cristã, como mãe? Aqui Deus tem um elogio, tem uma reprovação, tem um... Muito bem. Como eu estava falando, Deus aqui tem um elogio, uma reprovação, um conselho e uma promessa. Aqui nós conseguimos parar um pouquinho para pensar o quanto Deus nos ama, né? Deus, ele amou o povo do passado e ele nos ama hoje ainda. Ele nos reprova, ele nos conselha e ele nos dá uma promessa. Deus, em todos os períodos da história, Deus nunca deixou o povo sozinho. Deus sempre esteve ao lado, sempre aconselhando, sempre reprovando. Só que muitos de nós, às vezes, nós não queremos ser reprovados, né? Nós não queremos que puxem as nossas orelhas. Mas quando Deus ele nos reprova, é porque ele tem um sonho para a gente. E o sonho dele é que eu e você possamos mudar, possamos nos transformar, possamos voltar a ser uma pessoa de coração puro, como era no Éden, quando ele criou Adão e Eva. Embora hoje eu e você não conseguimos ser perfeitos, mas quando Deus nos reprova, é porque ele sabe que eu e você podemos melhorar, que eu e você podemos mudar. E que cada vez que nós ouvirmos uma reprovação de Deus, um puxão de orelha, nós também possamos refletir na promessa que ele tem para nós. Eu achei interessante que aí você falou que aquele que vencer, vamos comer da árvore da vida. E que essa árvore da vida está no jardim do Senhor.
E quando eu e você, nós aceitamos essa reprovação, assim como aceitamos os elogios, porque quando nós estamos fazendo as coisas certas, Deus nos elogia. Mas quando nós estamos fazendo as coisas erradas, Ele também nos reprova. E se eu e você aceitarmos essa reprovação, que é para o nosso bem, eu e você vamos ter o privilégio de comermos da árvore da vida, que está no jardim do Senhor. Muito bem. E ainda, só acrescentando sobre a árvore da vida, originalmente ela foi plantada no Éden, mas a partir do dilúvio ela foi retirada dali, antes do dilúvio. Mas em breve nós vamos conhecer não só a árvore da vida, bem como o paraíso. Mentir está fora desse acontecimento. Por isso, se prepare para que em breve você venha estar preparado, estar pronto. Pronto é a palavra, para que o Senhor Jesus Cristo conduza eu e você às mansões celestiais. Conduza eu e você às mansões celestiais. Nós temos aqui alguns amigos, e agora eu gostaria de poder contar com a participação, com a sua participação, para que você coloque aí as suas considerações a respeito do primeiro período do cristianismo. Ano 31, início. Ano 100, término. E eu gostaria de poder contar aí com a participação do meu amigo Azevedo. Gostaria de poder contar aí com a sua participação, Azevedo, para que você imprimisse aí para nós suas considerações a respeito. Não vou não. Um meu aí. Vocês são os primeiro período do cristianismo. Ô, meu amigo, minha amiga Cléo, boa noite a vocês e a todos os participantes, né, da nossa reunião, que para mim é um aprendizado muito bom. Bom, eu tenho aqui poucos comentários, porque você já comentou todo praticamente. Não tem mais, assim, eu achei muito edificante, lindo também, porque assim, sobre os elogios, promessa, né? Os conselhos e a reprovação que Deus dá para as igrejas. E o que é interessante é que no último capítulo, versículo aqui, versículo 7, ele fala assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quer dizer que a todas as igrejas, né? Ao vencedor dar-lhe-ei, que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso. Ele quer dizer também que nós vamos ter o direito de estar no paraíso com Deus, né? Porque se a árvore da vida está no paraíso, nós também estaremos lá nesse paraíso, né? É uma promessa muito grande para nós. Aquele que vencer vai ganhar o direito de morar com Jesus. Isso é muito bom. E também aqui achei interessante que ele faz um apelo para nós também, né? Ele pede assim: volta, né, para o teu primeiro amor. Volta, né, para o teu primeiro amor. Isso é muito bom, porque ele faz um apelo para nós. Às vezes, nem os nossos próprios pais fazem um apelo tão bom igual a esse. Então, esse é meu comentário. Eu gostaria que os outros também deixassem espaço para os outros participarem também. Ok, meu amigo Walter? Muito bem, agradeço pela sua participação. Gostaria de acrescentar, quando você fala, aquele que tem ouvido, ouça, estudando de uma maneira mais cuidadosa e cautelosa essa palavra, essa frase, nós chegamos à conclusão de que o Senhor Jesus Cristo, ele estava querendo dizer, e na verdade dizendo o seguinte: aquele que tem ouvidos, entenda e pratique.
Então, quando no Apocalipse você ler em alguma carta ou em alguma parte do Apocalipse a expressão aquele que tem ouvido, ouça, se refere à sua compreensão, se refere ao seu entendimento, se refere à sua obediência. Aquele que tem ouvido, que está ouvindo, que está processando, que está entendendo as coisas de Deus, que seja obediente e que se prepare para o retorno do Senhor Jesus Cristo. É isso, Cléo? Isso, com certeza. Quando nós ouvimos os conselhos de Deus, é porque Ele quer e Ele deseja que nós estejamos preparados naquele grande dia. E se eu e você quisermos viver na vida eterna, se eu e você quisermos ir para o céu, nós devemos ouvir os conselhos de Deus. Porque não é assim que eu e você, como mãe, como pai, nós queremos que os nossos filhos ouvem os nossos conselhos. Por quê que nós desejamos isso? Porque nós queremos que os nossos filhos sejam felizes. Nós queremos que os nossos filhos tenham anos de prosperidade, de felicidades, de alegria e de paz. E é por isso que Deus também nos aconselha, porque Ele deseja que nós possamos viver para sempre e eternamente ao lado dele, felizes, sem preocupação, sem medo, sem dor, sem lágrimas, sem doença, e que eu e você possamos também estar ouvindo os conselhos de Deus e as reprovações também. Muito bem, muito bem. É isso aí. Eu gostaria de saber se o Mateus, filho da Rosana, se o Mateus quer falar alguma coisa, ou Leonardo, Léo, se você quer falar alguma coisa, deixar aí suas impressões sobre a primeira carta, ok? Também aí, você que está conosco, se você desejar falar alguma coisa, irmã Vilauba, nossa querida irmã ali de São Roque, da Igreja do Mailasque, que está nos hospedando ali por uma temporada. Seja muito bem-vindo à nossa classe de estudos. Toda semana, toda segunda-feira, às 8h, nós estamos aqui estudando de maneira minuciosa a respeito do livro do Apocalipse, e você está convocada a participar sempre que assim puder conosco. E se nesse momento você quiser participar falando alguma coisa, fique à vontade, abra seu microfone e converse. Obrigada, Walter. Olá, amorzinho. Tudo bem, Cléo? Que a paz do Senhor Jesus esteja com todos nós, né? Eu entrei até um pouquinho atrasado na sua live hoje. Mas é interessante que as pessoas gostam de ficar ouvindo os outros falarem, né? Que nem o Walter explicou muito bem. Mas, Walter, a gente tem que ter sabedoria também. Não só ouvir, mas pedir a Deus sabedoria para o que nós ouvimos, o que nós vimos através da palavra de Deus e através dos estudos que vocês passam para todos nós, a gente possa pôr em prática também na nossa vida, sabe? A gente possa levar a outras pessoas. Nós não devemos fazer com que Deus nos repreenda sempre. Nós temos que ser uns filhos obedientes, sabe? Porque eu digo assim, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. E nós somos filhos, né? Então, nós temos que ser uns filhos obedientes, tementes a Ele, porque além de nós termos o Pai, nós temos a voz, que, né, o Pai de Jesus é nosso avô. E o Espírito Santo também, vamos dizer, é nosso bisavô. E nós temos que respeitar as três pessoas.
Porque as pessoas acham que só ouvindo o que vocês pregam, ou pastores, ou qualquer outra pessoa, já está aprendendo, já sabe de tudo. Não, você falou tudo, vamos agora buscar lá na palavra de Deus, porque você mostrou também, falou do Apocalipse, falou de João, então vamos lá também, e vamos durante essa semana agora, que nem você falou, que na próxima segunda-feira nós vamos ter outra live. Então, enquanto essa semana passa, vamos rever isso que você ensinou hoje, vamos ficar mais atentos para nós obedecermos, para não ficarmos só sendo puxadas as orelhas por Deus, né, Walter? Porque a gente tem que ter respeito, temor por eles, sabe? Assim como o nosso pai nos chega e puxa nossas orelhas e reclama e fala, filha, não é assim, filho, não é assim. Nós escutamos, porque não vamos escutar aos nossos pais celestiais. Temos que escutá-los e pôr em prática e guardar. Porque todos esses anos, que nem você falou aqui, ó, do ano 31 ao ano 100, nós vimos sofrimentos também nesses anos. Nós vimos o sofrimento que as pessoas passaram ali. Para quê? Para que hoje nós tenhamos, sabe, na palavra de Deus, tudo isso, para que nós possamos aprender tudo, enquanto que outros não deram nenhum valor aos anos lá. Então, vamos prestar atenção e não levar na brincadeira tudo que vocês nos ensinam, sabe? Também ouvir aqui a palavra de Deus através de vocês é muito bom. Nós aprendemos a cada dia mais. Mas vamos pôr em prática também com nossos irmãos, com os nossos vizinhos, com nossos amigos aí por fora? Obrigado, Walter. Que Deus abençoe muito e que te dê sempre sabedoria para você, a Cleo e a sua família levar a palavra e também os louvores a Deus. Deus abençoe. Amém. Muito obrigado, irmã Vilalba, pela sua participação. Que Deus também continue te usando muito em seu ministério, à frente da Igreja Adventista do Sétimo Dia, ali da cidade de São Roque, no Mailasque, que é um bairro da cidade de São Roque. Louvado seja Deus pela sua vida e pelo seu ministério. Mas agora, meu amigo e minha amiga, eu gostaria de também poder contar com as considerações do nosso amigo, do nosso irmão Alexandre. Alexandre, seja muito bem-vindo em nosso meio. Eu tenho certeza que você tem algo a acrescentar relacionado ao estudo que aqui estamos finalizando. Por isso, meu amigo, se posicione aí, abra seu microfone e fale conosco. Quais são suas impressões? Boa noite, irmão Walter. Boa noite a todos. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo possa estar com cada um de nós. Eu ouvi, quando a gente começa a ler na primeira carta de Éfeso, né, tem os primeiros 2 versículos, mostra lá Jesus passeando através dos 7 candeeiros lá, né? E é bonito, é uma das coisas assim bonita, porque Jesus ele está passeando, ele passeou e está passeando entre esses períodos dessas igrejas, né? Passeando dentro dessas igrejas. E quem é a igreja? A igreja é cada um de nós, né? Então, Cristo está conosco, ele sabe o que cada um de nós tem de valor, né, ao estar ligado com ele. Ele sabe o que cada um de nós temos que melhorar, né, que temos que nos entregar, né? E ele sabe que ele sabe e ele quer salvar a cada um de nós.
Então, é maravilhoso que o nosso Cristo ele esteve ontem, no passado, nas 6 igrejas, conheceu todos os membros de todas as igrejas, salvou o máximo que ele pôde, e ele está passeando, entrando, né, e congregando conosco nesse momento, porque nós estamos aqui, né, estudando a palavra de Deus, e aonde ele fala, onde 1 ou 2 estiverem reunidos em meu nome, ali eu estarei. Então, ele sabe o que cada um de nós temos para melhorar, ele sabe que nós devemos voltar ao primeiro amor, ele sabe que nós devemos nos entregar completamente a Deus, né, a Ele, né, e que nós possamos fazer dele a nossa morada. Porque é só assim que a gente vai poder ser salvo, se a gente nos entregar 100%, e não parcialmente. Deus possa nos abençoar. Amém. Amém. Louvado seja Deus, Alexandre. Obrigado, amigo. Obrigado, irmão, pela sua participação. O Alexandre, ele é ali um dos líderes também da igreja do Mailasc, igreja adventista ali na cidade de São Roque. Louvado seja Deus pelo seu ministério, que Deus continue sempre a usar você ali na direção dessa igreja tão atuante e militante, que é assim que Deus espera que ela seja. Obrigado pelas suas considerações. Eu quero acrescentar algo que a irmã Vilauba falou. Ela disse que, embora tenha sido um período de grandes vitórias para o cristianismo, também foi um período de muita tristeza e de muito sofrimento, porque foi exatamente nesse período que todos os apóstolos morreram. E o único que morreu de velhice foi o apóstolo João, que morreu aí por volta dos seus 100 anos de idade. Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. João foi inicialmente colocado num latão de óleo fervente, mas não morreu. Outros apóstolos foram assassinados cruelmente. Paulo foi decapitado. Sabe, foi assim um período de muito sofrimento, conforme a irmã Vilauba mencionou. Eles sofreram para que nós hoje pudéssemos estar passando por um momento, por um momento de conforto. Mas eu quero dizer para você que não é pelo fato de estarmos vivendo um momento de conforto espiritual, onde não estamos sendo perseguidos diretamente, muito menos massacrados, que devemos esmorecer. É momento de trabalharmos para o retorno do Senhor Jesus Cristo. É momento de alavancarmos a bandeira do cristianismo e levarmos a mesma a muitos corações. Amigos, preste atenção, chegará um momento difícil, tão difícil quanto o primeiro século. Está prestes a chegar esse momento. Já vemos aí os primeiros indícios desses momentos. Por isso, nós precisamos estar aptos para esses momentos, preparados, homens e mulheres de comunhão, fazendo a vontade de Deus, eliminando a nossa vontade e fazendo a vontade de Deus, para que assim, quando Cristo voltar, possa nos encontrar devidamente preparados e assim possamos ir juntamente com Ele a uma viagem de 7 dias, rumo ao céu, e posterior a 1000 anos, estaremos juntos com Jesus, Deus e o Espírito Santo para sempre na nova terra. Que esse seja o seu propósito, que esse seja o seu desejo, porque esse é o meu desejo e o meu propósito, trabalhar para alavancar a bandeira do Evangelho da salvação e se preparar para o retorno do Eterno, para o retorno do Senhor Jesus Cristo. Está conosco aqui o Leonardo. Eu gostaria de poder contar aí também, Leonardo, com as suas impressões sobre esse estudo de uma maneira breve mesmo, porque nosso tempo está corrido hoje, mas eu não poderia deixar você sem participar. Por isso, Léo, por favor, contribua conosco. Boa noite, Walter. É um prazer estar aqui com vocês. Boa noite, Cléo. Boa noite, Sara. Boa noite a todos aí que estão participando.
Não, eu só gostaria de fazer uma pergunta, assim, para você e para quem quiser responder aí, fique à vontade. A gente sabe também que a Éfeso foi a primeira igreja, né? A gente tem, as pessoas falam, sim, os mais conhecedores, que os mais estudiosos, que foi o período mais puro, assim, né, da igreja. Período que havia, talvez, menos apostasia e tal. Também tem reprovações, né, e tal. Mas o período em que os apóstolos ainda estavam, alguns vivos, né, e tudo mais. A minha pergunta é a seguinte, se alguém puder, você, Walter, ou a Cléo, ou algum outro irmão. Hoje, a Igreja Adventista, o período laodiceano, nós, como igreja, não como indivíduos, podemos ter a mesma pureza que teve Éfeso? Ou a gente tem a mesma pureza que teve Éfeso? Ou essa pergunta também não tem nada a ver? Me responde aí, por favor. Eu tentei ser breve aqui, também tentei ser objetivo, não sei se eu consegui. Muito bem. Primeiramente, Léo, quero agradecer pela sua participação, pela sua excelente e construtiva pergunta, e dizer a você que nós estamos vivendo, preste bem atenção, você também que está nos ouvindo, nós estamos vivendo os últimos momentos da história da humanidade, onde o calor humano, onde aquela pureza de coração, onde aquela inocência espiritual, onde aquela inocência cristã, ela está em falta. Por quê? Porque nós estamos vivendo momentos difíceis, momentos que estão tornando o coração de muitas pessoas em corações de pedra, mesmo considerando que ainda estamos sob a guarda de um Deus Todo-Poderoso e de um Senhor Jesus Cristo que em breve voltará. Vivemos momentos difíceis na história do cristianismo, no último período da história do cristianismo. Portanto, meu amigo e minha amiga, e você, Léo, quanto à pureza que você pergunta se podemos ter ainda no correr desse último período, eu digo a você, essa pureza, ela deve contaminar e ela deve ingressar no seu coração, no meu coração, mas nós não podemos esperar isso de uma maneira coletiva. Nós não podemos esperar isso em todos, porque momentos difíceis se aproximam, onde o povo de Deus vai se esfriar muito mais, mas cabe a nós fazermos a diferença espiritual e, como eu disse, alavancarmos a bandeira do evangelho da salvação, porque o povo laodiceano, ele está ali embutido, encaixado em um momento de nem morno, nem frio, de um momento difícil. Nós passamos por um momento difícil. As pessoas estão desacreditadas, as pessoas perderam o calor humano de umas para com as outras, as pessoas se tornaram, infelizmente, mal educadas espiritualmente falando. Parece, a impressão que temos é que cada um tem se preocupado de maneira exclusiva, tão somente consigo mesmo e com mais ninguém. Se eu estou bem, o que importa é que eu estou bem e que cada um corra aí a sua vida, a sua carreira, e que cada um procure também estar bem. Não, eu digo que nós precisamos orar mais pelo nosso povo, nós precisamos jejuar mais, nós precisamos ser homens e mulheres realmente fervorosos para fazermos a diferença nesses últimos momentos que antecedem o retorno do Eterno, mesmo considerando que não mais seremos da mesma forma que fora aquele povo do primeiro período, um povo puro, mas perceba, eles foram um povo puro, mas depois eles esfriaram, depois eles se aqueceram, e depois eles se esfriaram de novo, e isso no primeiro período. Agora imagina o último período da história do cristianismo, tantas coisas que estão acontecendo, é natural que não venhamos ter essa mesma pureza, mas nem por isso devemos deixar de ser cristãos fervorosos e leais a Deus. Amém, Léo? Amém, queridos? E agora eu quero contar aqui também
Assim, Entendi. rápidas palavras da Sara, para que na sequência a gente encerre com uma oração. Você não deixa eu escapar, né? Então aqui ele vai finalizar e não vai pedir minha participação, Azevedo, mas ele não deixa escapar. Bom, nesse que nós estudamos hoje, né, a respeito desse período, do primeiro período, né, que foi muito importante, o que eu me apego é na promessa de que Deus nos dá, de que Ele voltará para nos buscar, e que nós possamos estar preparados por este momento, né? Que naquele grande dia, quando Ele voltar nas nuvens do céu, que possamos estar de pé, para que possamos morar com Ele eternamente. Então, de tudo que nós estudamos aqui hoje, que nós falamos dos elogios, das promessas, o que me apega nessa promessa, de que Ele em breve vai voltar e esse dia ele está próximo. Ele está muito próximo, né? Eu escuto que esse dia está próximo desde quando eu me entendo como gente. Mas hoje eu percebo que esse dia ele está mais próximo do que nunca. E o meu apelo e também a minha oração no dia de hoje é para que nós realmente estejamos preparados, né? Que possamos arrumar a nossa casa, arrumar a nossa vida, para que quando ele voltar, não venhamos estar em falta, para que quando ele voltar, nós possamos estar em pé, para que possamos morar com ele na eternidade para todo sempre, onde lá não haverá mais morte, nem pranto, nem dor. Todas essas coisas que nós vivemos hoje, vivenciamos hoje, todas as dificuldades do nosso dia a dia, ela vai apenas passar e nós viveremos para sempre felizes com Jesus. Então, hoje, o desejo do meu coração e meu apelo também, para que seja o desejo do coração de cada um de vocês, é que estejamos prontos para morarmos com Cristo na mansão celestial, que lá vai ser maravilhoso. E o céu, ele não será o mesmo se não estiver a Rô, a Cícera, o Léo, a Socorro, a Maria, o Azevedo, o Alexandre, cada um de vocês, José, vou falar o nome de todo mundo, o Matheus, o Cícero, o Fábio, e tem um multilaser que eu não sei quem é, mas o céu, ele não será o mesmo se não estiver cada um de vocês. Então, que nós estejamos prontos para esse grande dia. Deus. Amém. Louvado seja Deus. Pois é, Cléo, essa é a nossa filha. Para aqueles que não conhecem, a Sara é a nossa filha. Tá? Puxou a mãe. Plena conhecedora da palavra de Deus. Amém. Mulher virtuosa. Louvado seja Deus na sua vida, Sara. Continue assim. E em breve estaremos todos juntos nas mansões celestiais. Amém. Cléo, considerações finais, 1 minuto. Irmã Maria Vilalba, se prepare, você vai fazer a oração final. O meu apelo é o mesmo da Sara, que possamos estar prontos para esse grande dia. O céu não será o mesmo se faltar um de vocês, viu, Rô? O céu não será o mesmo se você não estiver lá. Então, o nosso desejo, a nossa oração, que todos nós possamos ouvir a reprovação de Deus, assim como nós queremos ouvir o elogio de Deus, mas que possamos querer também ouvir a reprovação, porque a reprovação, o puxão de orelha, é que nos leva a uma santificação, é que nos leva a um preparo. E que no dia que nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo voltar nas ruas dos céus, nós possamos ter a alegria de nos encontrar no céu, Socorro, e lá no céu possamos estar falando sobre esse momento, Socorro. Que maravilha! Possamos estar discutindo sobre esse dia, o qual nós falamos sobre o Apocalipse, o qual nós falamos sobre os outros estudos que já passaram e sobre os estudos que ainda virão. Louvado e exaltado seja o nome de Deus através de nossas vidas, hoje e para todo sempre, como disse a nossa irmã Vilalba, que possamos não só ouvir, mas que possamos pôr em prática e falar com aqueles que ainda não conhecem. Esse é o meu desejo e a minha oração para cada um de nós nessa noite. Amém. Louvado seja Deus. Muito bem, nós vamos então encerrar esse nosso segundo estudo sobre o Apocalipse com a oração da nossa irmã lá de São Roque, Maria Vilalba. Oremos, irmãos. Querido Paizinho de amor, graças damos, Senhor,
por mais um estudo da tua palavra, porque esse foi um estudo, Senhor, sobre o Apocalipse, sobre o que o Senhor tem preparado ali dentro desse estudo, para que nós possamos aprender e pormos em prática, Senhor, para levarmos a outros que não conhecem, que têm medo de ler sobre o Apocalipse, têm medo das coisas que vão acontecer. Mas isso, Pai, é para abrir os olhos de todo o ser humano, para que eles possam conhecer que as tuas promessas estão ali dentro e que vão se cumprir, que nós possamos aprender, levar a tua mensagem aonde quer que seja, para que as pessoas possam conhecer a ti verdadeiramente como tu és, não como pintam lá fora, né? Porque o pessoal fala de um Deus que é carrasco, mas tu é um Deus vivo, justo e fiel, e principalmente um Deus de amor. Perdoe, Senhor, os nossos erros, os nossos pecados, as nossas iniquidades. Sede com cada família aqui representada nessa live, que o Senhor derrame as tuas bênçãos sobre cada um de nós e que sejamos, Senhor, guardados e protegidos por ti. Dê sabedoria ao irmão Walter e à sua família, para que eles continuem levando a tua mensagem e que o Senhor faça de nós os discípulos, para que também possamos levar a tua mensagem junto com eles. Em nome e por amor do Senhor Jesus, nós oramos e pedimos. Amém. Amém. Oh, meu Deus. Amém, louvado seja Deus. Muito obrigado pela participação de cada um de vocês. E que essa semana seja uma semana de ricas bênçãos na vida de cada um de vocês. Amém? Amém, 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 amém. E até a próxima segunda-feira, com fé em Deus, às 20 horas, onde juntos vamos conhecer o segundo período do cristianismo, o qual começou no ano 100 e vai findar no ano 313. Se prepare, vamos juntos conhecer muitas coisas nesse segundo período da sua e da minha história, a história do cristianismo. Amém. Boa noite a todos. Boa noite, boa noite, Lu. Boa noite, Sarah. Boa noite, irmã. Boa noite. Boa noite, Lu. Leonardo, boa noite, Socorro. Saudades de você. Tá. Azevedo, saudades.